Adam Warlock faz 50 anos em 2022. É aquele que é considerado o Jesus Cristo da Marvel e tem a sua história intimamente ligada à Joia da Alma. Conheça mais sobre o personagem depois da vinheta. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Dois Perdidos no Tempo. Eu sou o Osvaldo e estou aqui com Fábio e André Loreto. Juntos nós somos os Dois Perdidos no Tempo e a gente está naquele programa que é o programa que conheça um personagem, que a gente escolhe algum personagem dos quadrinhos ou do cultura pop para falar. E o personagem do episódio de hoje é o Adam Warlock porque ele comemora em 2022 seus 50 anos. Só que vai ter uma pegadinha aí nesses 50 anos, já que este personagem ele surge nos quadrinhos, ele é a criação do Stan Lee e Jack Kirby em 1967, e ele surge no Fantastic Four, né, nas páginas do Quarteto Fantástico, como um experimento com o nome simplesmente de Ele, em que um grupo de cientistas ali, conhecido como a Colmeia, eles têm a ideia de fazer o que seria o ápice, digamos assim, de um ser humano, entendeu? Só que enquanto esta criatura ali está sendo desenvolvida, ele tem a consciência do que os seus criadores querem fazer. E esses propósitos deles não são nada nobres, são propósitos malignos. Então essa criatura, ele sai ali do seu casulo, destrói o complexo e foge. Para depois de alguns anos, em 69, voltar nas aventuras do Thor. Porque nessa época, pessoal, a revistinha do Thor era tudo que a Marvel tinha diferente. Se a Marvel queria colocar um deus, queria colocar ficção científica, queria colocar um extraterrestre, joga ali no Thor que a gente dá um jeito. E o Thor era alívio cômico, hein? Não era alívio cômico. Era uma outra pegada ali com o poderoso Thor. Então essa criatura, ele, que era utilizado meio como vilão, se encontra Lady Sif, se apaixona pela Bella. Só que como ele não tem experiência de vida, tinha acabado de sair de um casulo, ele resolve sequestrar e se apossar. É bonita, é minha, eu quero. E aí o poderoso Thor desce o sarrafo, espanca o Ele, e o Ele volta para o seu casulo para regenerar. Somente em 1972 que esse personagem, conhecido como Ele, vai ganhar as características marcantes na mão de outras pessoas que não seus criadores. Não é isso, meus amigos? Exatamente. Manda lá. Não, é isso aí, porque a gente tá comemorando os 50 anos, né, do Warlock, contando a partir de 72, que é quando o personagem, na verdade, ganha mais corpo, ganha mais forma e ganha os traços característicos que a gente fala até hoje. Porque essa história que o Osvaldo contou do Ele era assim, um personagem realmente muito genérico, né? Ele era o vilão de ocasião, tanto que ele apareceu só nessas histórias do Quarteto Fantástico, acho que, se não me engano, foram 2 histórias. 2 edições, Fábio. E mais 2 edições ali do Thor e acabou, né? Então, assim, era um negócio meio que estava largado ali no limbo, até que em 72, Roy Thomas e Gil Kane pegaram o personagem, reaproveitaram, deram uma repaginada dele, e nas páginas da Marvel Premiere, edição 1 e 2, criaram a versão moderna, vamos chamar assim, do Warlock. E aí que o negócio começa a ficar intrincado, porque qual era o lance? Eles introduziram vários elementos na história do Warlock, ou seja, colocaram ele em contato com o Alto Evolucionário, que é um outro personagem, né, conhecido lá da Marvel, que inclusive é quem batiza ele de Adam, né? Adam de Adão, né? Adam de Adão, primeiro homem, né? E aí, dá pra ele a joia, que na época era conhecida como gema vampírica, depois virou joia da alma, e tem toda uma história que a gente vai desenrolar um pouco mais lá pra frente. E a partir disso, como ele tinha esse desejo de conhecer coisas novas, explorar o mundo, olha o nível da loucura da Marvel na época, né? O Alto Evolucionário, ele criou, não me pergunta como, mas ele criou uma outra terra, uma contra-terra, né, que orbitava no lado oposto do Sol e tal, que era uma doideira, né? E zarpou o Adam pra lá, né? Quando ele chegou nesta outra contra-terra, que não tinha super-heróis e tal, lá ele recebeu o nome de Adam Warlock e tudo mais, e ele tinha, e essa era a pegada que o Roy Thomas queria dar na época, porque a gente tá falando aqui de 72, só que em 1971,
teve nos Estados Unidos um musical muito famoso, que depois virou filme, foi adaptado para outras mídias, chamado Jesus Cristo Superstar. Sim. E o Roy Thomas é muito fã, ou era muito fã desse musical. Então ele pegou e quis brincar com o Adam Warlock para transformar ele de fato numa figura messiânica. E nessa outra Contra-Terra, como ele era o único que tinha grandes poderes, assim, ele era realmente o super ser daquela outra Terra, tem muitas referências à religião católica, à religião cristã, a elementos messiânicos nessa fase do Adam Warlock na Contra-Terra. Né? Ele enfrenta um Homem-Fera, o Homem-Lobo, eu não lembro agora, que é o grande vilão dele lá, enfim, então tem toda essa jogada. Homem-Fera, Fábio, o Homem-Fera, que inclusive crucifica, né? Ele, né? Sim, se você for procurar, tem imagens dele crucificado e tal, tem passagens de coisas que ele fala. Ele tem uma hora que ele fala, que ele olha para o céu e pergunta para o alto evolucionário: por que me abandonaste? Então, assim, tem várias referências bíblicas, vamos colocar dessa forma, né? Mas era essa a proposta do Roy Thomas na época, né? E assim, querendo ou não, fez um certo sucesso, tanto que nessa época o personagem ganhou uma revista própria, né? A gente está falando aqui, eu falei da Marvel Premiere, né, 1 e 2, que foi o início dessa saga, mas depois ele ganhou a primeira revista solo dele, que foi Power of Warlock, que durou 8 edições, que é justamente esse período todo da Contra-Terra e tal, toda essa confusão. Só que, apesar de ter feito esse relativo sucesso, a revista não teve uma longa duração. Foram só essas 8 edições, mas o final dessa saga acabou saindo em histórias do Hulk. Né? Tiveram mais umas 2 edições ali, mais ou menos ali já em 73, 74, do Hulk, para fechar essa saga do Adam Warlock na Contra-Terra. E aí ele termina indo para o espaço, explorando de outro... Não, ele saiu voando para o espaço. Não, ele saiu voando para o espaço, em busca de novos mundos que precisassem da ajuda dele. E até então, esse foi o fim da saga do Warlock. Pô, mas... Só que não. Só que, né? O casulo é só quando ele toma um pau feio, né? O casulo é só pra regenerar, não é isso? Até então ele não tinha morrido ainda. Só quando ele é muito ferido e tal, ele se trancava no casulo lá. Mas o casulo ainda não era um elemento tão recorrente na história do Warlock, né? Tá. O casulo tinha sido abandonado, Loreto, assim, nessa fase, né? O foco realmente é Jesus Cristo e fazer uma referência e muita pegada do alto evolucionário, acelerando a Terra. Aí ele tem seus planos sabotados pelo Homem-Fera, ele quer fazer a Contra-Terra sem maldade. É uma pegada realmente... É na Contra-Terra que tem os novos humanos, é isso, né? São os novos homens. Novos homens. Isso. Que a Contra-Terra, na realidade, era uma Terra idêntica à nossa, mas sem super seres, não é isso? E aí esse Homem-Fera que ele degenera e vira tipo um vilão, né? É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Inclusive, posso estar enganado, mas ele tem até o grupo de personagens coadjuvantes, é tipo um culto em torno dele, assim, não com esse nome, né? Mas um culto, uma seita, ali tá uma galera que passa a venerar o Adam Warlock, né? Então, feito até para os adolescentes, Fábio. Tem todos esses elementos, assim, messiânicos, né? Certo. Mas aí, pessoal... Encerrada essa fase, o personagem aí depois ele vai voltar para os quadrinhos com uma outra pegada ainda espacial, em que ele vai enfrentar um grande vilão vindo do futuro, no qual ele descobre que era ele mesmo, já evoluído, já ganhando experiência, com o nome de Magus, não é isso? A galera já vai pirando pesado, né, bicho? Isso é o quê? 75? 75, exatamente, porque é a próxima grande aparição dele, né? Então ele foi para o espaço ali e tal, mais ou menos em 74, só que em 75 acontece o seguinte: Jim Starlin, que já estava criando um nome pelas sagas cósmicas, né? Sendo reconhecido pelas suas sagas cósmicas, ele volta para Marvel. Ele tinha passado um período escrevendo o Capitão Marvel, né? E já tinha essa experiência cósmica e tal. Quando ele volta para Marvel em 75, ele escolhe o Adam Warlock como personagem que ele gostaria de trabalhar. Justamente porque ele queria dar uma pegada de messiânica pro Capitão Marvel. Só que quando ele volta, né, pra Marvel e vê que já tem um personagem com essas características, não, é esse aqui que eu quero. E aí ele pega o Warlock em 75 e começa a explorar a partir daí. Né? Aí a gente está falando de Strange Tales. Ele escreveu
da 178 a 181. Foi o início dessa nova saga do Warlock. Aí entra a questão do Magus, que o Oswaldo falou, né, que é uma versão maligna do Warlock vinda do futuro, mas a gente só vai descobrir isso pelo longo da história lá e tal. Tem uma igreja que essa versão maligna dele cria, então ainda tem alguns pontos de contato com essa questão messiânica. Mas talvez outra grande contribuição do Jim Starlin para o personagem, além do Magus, que se tornou recorrente, né, foi colocar o Warlock como o inimigo do Thanos, né? Fazer essa contraposição entre esses dois personagens. O Thanos, para quem por acaso não saiba, também foi criado pelo Jim Starlin. Então ele colocou os dois personagens ali para brigar e deu muito certo. Tanto que, depois dessa fase das Strange Tales, o Adam Warlock ganhou uma nova revista solo, que inclusive continuou a numeração da revista antiga, então a gente vai ter de novo o Power of Warlock de 9 a 15. Uhum. Só que, mais uma vez, apesar do Jim Starlin, apesar de todos esses elementos novos, a revista terminou na edição 15. E tiveram que fechar alguns elementos, algumas pontas soltas da trama em outras histórias, da Marvel Team Up, da Avengers Annual e tal, e umas 3 ou 4 edições extras para fechar a história, né, essa segunda grande fase do Warlock, que terminou, mais uma vez, com ele morto, tá? Sendo que, desse período, a última aparição dele, apesar dele já estar considerado morto, foi em 1980, tá? Mas era o seguinte, dessa vez, ele também não foi pro casulo, Loreto. Dessa vez, ele morreu e a alma dele ficou aprisionada na Joia da Alma, que a essa altura já tinha mudado de nome, era a Joia da Alma. Então, ele teve o corpo destruído, mas a alma sobreviveu dentro da joia. Em 1980 foi a última aparição dele, e aí acabou a saga do Adam Warlock. Só que não. Né? E aí, pessoal, ele vai agora para um momento muito próximo do que a gente viu da Marvel no cinema, né? Ainda que sem a participação dele, mas a gente tem agora a fase dele nos quadrinhos da interação com a Joia da Alma, as Joias do Infinito, com a Manopla do Infinito e com Thanos. Cara, é muito confuso, velho. Na boa, eu acho que talvez por isso ele não consiga ter sempre, assim, uma vida muito longa, assim, porque é meio complicado, né, velho? Cara, mas até aí a gente ainda tá num negócio que dá pra entender, né? Dá. Ainda, vai piorar. Dá pra entender. Aí que piora. Não, porque é o seguinte, vamos lá. A gente parou em 80, né? Então, 11 anos depois, o Warlock volta. Por conta de quem? Jim Starlin novamente. Ele vai escrever aquelas 3 minisséries, né, que ficaram conhecidas como a Saga do Infinito, né? A primeira saga da Manopla do Infinito, né, com Thanos e tudo mais. E nesta saga, a primeira delas, já que começou a sair em 1991, ele trouxe de volta o Warlock. Né? O Warlock e outros personagens que estavam mortos, que hoje em dia são até bem conhecidos. A Gamora, né, do Guardiões da Galáxia, o Pip, que já apareceu, né, nessa versão nova aí e tal. Os Eternos. Nos Eternos, junto com o Star Fox. Então, eles e o Adam Warlock estavam mortos. Só que nesta saga, Jim Starlin traz todo mundo de volta para enfrentar novamente o Thanos, uma mega ameaça lá de reunir. O Thanos não estava morto também, Fábio? Tava morto também. Tá, beleza. Tava morto também. Tá. Era aquela... O Warlock derrota o Thanos e transforma ele numa estátua, que ele fica... Isso, que ele fica parado. Isso. Aí a deusa da morte... A deusa... É isso, a deusa da morte traz o Thanos. Eu acredito... eu acho que foi ela. Ela trouxe ele de volta. Isso. E aí ele sai em busca das joias do infinito, né? E quando ele consegue reunir todas na manopla, se torna uma grande ameaça, e para uma grande ameaça precisa de um grande herói, Adam Warlock. Exatamente. E aí ele volta... O imorrível. O imorrível, o imatável, né? E aí o Adam Warlock, inclusive, que recruta os Vingadores, né? Digamos assim, é o personagem que faz toda a ponte nos heróis Marvel, o Surfista Prateado, digamos assim, que vai frente àquela grande ameaça, ele que vai recrutar todos os grandes heróis e os heróis mais poderosos da Terra para enfrentar ali na trilogia. Perfeito. Na verdade, essa saga toda ela começou a ser desenhada na revista do Surfista Prateado, que estava sendo escrito pelo Jim Starlin na época. Então, lá na revista do Surfista, ele trouxe o Thanos de volta
e costurou ali a saga pra trilogia do infinito lá. E aí ele trouxe toda essa galera de volta para enfrentar o Thanos. E como o Oswaldo falou, o Warlock ele tipo vai ser aquele general que vai comandar, né, e organizar todas as forças dos heróis Marvel e tal para combater o Thanos. E aí, sei lá, várias minisséries depois, várias histórias depois, eles conseguem derrotar o Thanos. O Warlock fica com a posse de todas as joias do infinito. Só que assim, para não arriscar cair em tentação como aconteceu com o Thanos, ele recruta uma equipe para ajudá-lo a guardar essas joias. E essa equipe fica conhecida como a Guarda do Infinito, né? Então ele distribui as joias entre cada um dos integrantes dessa equipe. E um spoiler de 30 anos atrás, o Thanos também acaba fazendo parte dessa equipe e ganha uma das joias, né? Mas fica todo mundo ali. E é uma outra fase do personagem, né? Com essas histórias, salvo engano, elas não saíram aqui no Brasil. Tem uma edição especial com as primeiras histórias, salvo engano. Mas assim, foi uma revista que durou bastante. Durou, sei lá, quase umas 50 edições. E era justamente nesse período que ele e a equipe eram os Guardiões da Joia. Mas aí a revista acabou, né, em um determinado momento. Aí começam as grandes doideiras. Porque assim, nesse período, a Marvel tinha feito um acordo, ou tinha adquirido alguns personagens, eu não sei direito qual é a história, do chamado Ultraverso, que era de uma outra editora. E aí embolou as coisas todas, porque tinha um personagem dessa outra editora, que é tipo um deus vampiro, chamado Rune, ou Rúnico, que ele vem e rouba as joias do infinito. E vai para esse Ultraverso. E aí o Adam Warlock vai atrás dele, tem toda uma saga dele lá nesse outro universo, que acho que isso não saiu no Brasil, com certeza. Eu sei que lá pelas tantas ele consegue pegar as joias todas de volta, retorna pro universo Marvel, mas aí, tipo assim, ficou um tempo de stand-by. Casulo. Né? Não sei se de fato chegou no casulo. No casulo. Loreto, ali a partir daí já começou a se colocar. Voltou, ele volta do casulo. Né? Aí ele levou, ele volta no casulo regenerando. Isso aí a gente tá falando já final dos anos 90, né? Aquelas histórias doidas dos anos 90, enfim. E poderia ter sido o fim da saga do Warlock, só que não. Porque, não. O Imorrível não ia terminar assim tão fácil. Aí a gente já pula mais ou menos ali para 2007 com a saga da Aniquilação Conquista, né? Sim. Que aí o Warlock retorna do casulo, dessa vez ele interage mais com os Guardiões da Galáxia, ele chega a integrar uma das versões dos Guardiões da Galáxia e tudo mais, e passa um tempo de relativa tranquilidade ali, só vivendo algumas aventuras semicósmicas ali com os Guardiões da Galáxia, né? Sim. Só que assim, as coisas não podem ficar assim tão simples por muito tempo, né? E daí pra frente, daí pra frente o negócio começa a ficar realmente muito, muito complicado e muito enrolado. Por quê? Salvo engano, durante uma boa parte desse período aí, dos anos 2000 e tal, o Thanos estava morto, né? Outro que é imorrível também, né? Uma das 1 milhão de mortes do Thanos, ele estava meio de stand-by. Só que se volta o Warlock, demora um pouco, volta o Thanos, né? E vice-versa. E a partir daí, o Jim Starlin retorna para os personagens e ele lança uma série de edições especiais, com um monte de nome confuso, não sei o que do infinito, não sei, desafio infinito, epílogo infinito, revelação infinita, não sei o que infinito, epifania, tudo que vocês podem imaginar do infinito, tá lá. Aí começa a ficar confuso, né, Fábio? Aí começa a ficar confuso. Porque assim, a gente não consegue mais entender, eu pelo menos, né? Eu li essas histórias todas, mas assim, faz um resumo aí, não sei. Porque assim, a dinâmica entre os dois personagens fica cada vez mais confusa e a maneira do Jim Starlin de narrar as histórias também se torna cada vez mais confusa. Então assim, flashes de relance que eu me lembro, assim. O Warlock passa a ser a consciência do Thanos, a gente vai ter o retorno, um dos retornos, né, do Magus, a gente vai ter o Warlock viajando para diferentes realidades e o Thanos também, para eles se enfrentarem em diferentes realidades, para eles tentarem alterar um destino do outro, ou seja, é uma enorme salada que assim, eu até tenho curiosidade de um dia pegar essas histórias e ler assim na sequência, numa sentada, uma atrás da outra, para ver se eu consigo de fato entender. Porque lendo espaçadamente como eu li, realmente fica complicado, né, de entender qual é o sentido principal da coisa,
ou se tem uma linha mestra entre todas as histórias, porque em tese elas fazem parte de um conjunto maior, né? Mas o fato é que a essência, assim, o lance é que da maneira como eles foram desenvolvidos, é como se eles fossem meio que duas faces da mesma moeda, ou dois personagens que estão sempre interligados, o Thanos e o Warlock. Sei lá, yin yang, alguma coisa nesse sentido, né? E não necessariamente bem e mal, porque o Warlock teve umas fases bem sombrias também. Sim. Né? Agora, vocês sabem alguma coisa da aparição dele no universo cinematográfico deles? Vai lá, Oswaldo. Só que ele vai aparecer agora no Guardiões da Galáxia Volume 3. Sim. E aí, tô chutando, né? Usando meu dom de apostador. Futurologia. Cara, eles devem pegar para adaptar de uma forma muito resumida, muito o que a Marvel tá simplificando, como ela sempre faz na MCU, esse arco que o Fábio citou, dele com os Guardiões da Galáxia. Talvez ali ele interagindo, ganhando experiência, participando de algumas aventuras, no máximo, de repente, se rebelando contra os criadores dele, fazendo referência lá à criação dele com o apoio dos Guardiões da Galáxia, mas não vão entrar nada para a questão de Guerra Infinita. Porque o Star Fox ele já apareceu numa... Qual foi o filme que ele aparece? O Star Fox... Eternos, né? Eternos. E o Star Fox é irmão, né, do Thanos. Será que vai ter alguma... do Thanos. Será que vai ter alguma... Olha, até agora o que a gente tem? O teu amado Casulo, né, que foi o que apareceu no final do Guardiões da Galáxia 2. Agora sim, eu vou exercer aqui a minha futurologia também. Tem um detalhe, tem uma parte da história do Warlock, não está diretamente ligada com ele, mas está relacionado, que talvez seja alguma coisa que eles aproveitem. Criaram uma versão feminina do Warlock, a Ela, né, que apareceu algum tempo depois e tudo mais, e depois até virou uma outra personagem na Marvel, Kismet, uma coisa assim. E eu lembro que nesse filme do Guardiões da Galáxia, o casulo dele está sendo guardado, velado por uma raça de seres com pele dourada, assim como o Warlock. Então, não sei se ele... Quer dizer, não sei não. Provavelmente a origem dele vai ser bem diferente do que a gente viu nos quadrinhos. Talvez com alguma referência, ele foi criado por cientistas e tal, mas ele não vai ser o ápice da evolução humana, ele pode ser o ápice da evolução dessa raça dourada. Por exemplo. E nessa raça dourada pode ter uma Ela aí, não sei. Fábio, não, inclusive já tem, Fábio. Ela é a mulher que aparece. Aquela mulher, esqueci o nome dela, Aisha. Eles deram... É a Yesha, que aparece no Guardiões da Galáxia Volume 2, tem ali, já é a Yesha. Então pronto, eu acho que eles vão seguir por aí, porque a questão das joias da manopla, não acho que a Marvel vai querer ressuscitar, né? Isso aí já morreu, isso aí já foi. Em tese já morreu, porque assim, vamos esperar que o universo cinematográfico seja diferente dos quadrinhos e não fique requentando sagas, né, de vira e mexe. Então, já foi Joias do Infinito, já foi Thanos, vamos seguir adiante. Deve ser por aí também, Pessoal, esse foi o nosso episódio de Conheça o Warlock, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, deixe sua curtida, se inscreva no nosso canal e em breve, quando a gente atingir o limite que o YouTube estabelece para 1000 inscritos, a gente vai liberar para vocês poderem fazer doações, pagamentos, comentários, que a gente vai comprar um casulo pro Loreto. Tem que evoluir, tem que evoluir. Se por acaso alguém entendeu essa saga do Warlock, esse finalzinho, coloca aí nos comentáriros, pelo amor de Deus, porque eu até hoje não entendi. Que você vai ganhar um segundo casulo. Falou, pessoal, até a próxima. Falou, gente.